Oi, Pri, tudo bem? Oi! Tudo bom, Douglas? Tudo ótimo, e aí? Deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu só me. Aqui, isso. Você tá bem? Eu tô ótimo, graças a Deus. Tô tentando Então arrumar tá um bom. Você tá tripé me ouvindo? aqui. Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo? Tô. E o pessoal aí, tá ótimo? Ah, tá aqui, tá falando que o áudio está ótimo. Legal. Que bom. Bom, Douglas, eu tava falando aqui pra eles que hoje nós vamos ter uma live super especial com você. Eu não te apresentei porque eu vou deixar você se apresentar. Pra você falar um pouquinho de você. Aí Tá eu bom. só fixei ali qual é o tema da live, pro pessoal ficar ligadinho. Mas se apresente pra gente conhecer, saber o que você faz. Tá bom. Então, eu A quero palavra é agradecer sua. em primeiro lugar, eu te agradeço pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você, com a sua audiência. Obrigada. Eu sou escritor, sou triatleta, sou pai da Carol e da Ana Luísa. A função mais importante é essa, de pai. Eu acredito que isso, para mim, é a coisa mais importante. Por que eu estou falando aqui? Eu posso hoje falar sobre como lidar com pessoas difíceis? Porque eu, durante uma fase da minha vida, sempre trabalhando no corporativo, 15 anos atuando como consultor em grandes multinacionais. Teve uma época da minha vida que eu comecei a me afundar assim, em trabalho e meu relacionamento começou a ir pro ralo, minha saúde começou a ir pro ralo, tudo começou a ir pro ralo. E aí, quando tudo começou a dar errado, eu falei, peraí, para tudo, tem alguma coisa errada. Preciso entender, né? Como se eu tivesse levado um nocaute da vida. E aí eu comecei a estudar, ler livros do Augusto Cury, comecei a buscar esse tipo de ajuda, né? Eu sempre busquei muita ajuda na leitura. E aí um livro ia chamando o outro, e aí eu fui aprendendo, depois fazendo treinamentos, Sim, assim, com curiosidade para aplicar na minha própria vida, né? E aí fui vendo que teve resultados, me deu uma nova visão, e hoje, graças a Deus, eu posso contribuir um pouco, né, nesse ponto, né? Porque eu investi muito tempo, assim, estudando realmente o que funciona, o que não funciona. E mesmo assim, ainda é um grande desafio, porque sim. não para, né? O ser humano, ele é um desafio mesmo, né? Quanto mais a gente aprende, mais você vê que não sabe nada. Que não sabe nada, né? Verdade. Ai, que legal. E esses livros que você tem? Conta um pouquinho. Fala sobre o quê? Os livros que eu li, você fala? Não, que você tem. Você não é Ah, escritor? sim, eu escrevi, o primeiro livro foi o Corrida da Vida, né? Que é um livro de superação. E aí Sim. eu falo sobre corrida da vida como uma metáfora da corrida da vida real. A gente tem desafios, temos objetivos, temos um foco, e aí a gente vai correndo a nossa corrida no dia a dia, né? Literalmente na correria do dia a dia, você tem que ali Sim. correr a sua corrida e vencer, né? Você tem que, de algum jeito, se aproximar da sua linha de chegada a cada dia. Sim. E assim, eu acredito que a vida não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona, é uma corrida longa, não é um tiro de 100 metros. E aí, depois desse livro, eu escrevi um livro junto com uma nutricionista que falava de saúde, jejum intermitente, essas coisas assim. E agora o último foi o livro que eu fiz no mês do meu aniversário. Ele nem estava pronto ainda, mas eu resolvi antecipar ele, o parto dele. Ele nasceu mais cedo, porque eu queria presentear a audiência. E Uhum. aí eu trouxe ele para. E assim, esse momento de isolamento foi uma forma de eu poder dar alguma coisa para as pessoas, né? Tá em casa, ler alguma coisa que vai ajudar ela. E aí eu acelerei esse livro e disponibilizei ele em formato digital. E aí, na verdade, ele não tinha vários nomes na minha cabeça, mas não tinha um nome definido. E aí eu pensei assim, o que a gente mais precisa nesse momento agora de isolamento, né? A gente precisa de foco e resiliência, né? E aí eu coloquei esse título lá. Não sei se vai ficar para sempre, mas foi o que me veio à mente. Eu acredito que se a gente tiver isso, foco, resiliência emocional, a gente vai muito longe, né? Sim. Então, a princípio é isso. Até agora são esses que eu tenho. Sim. Esse último eu achei muito interessante porque entra muito com o tema, né? Foco e resiliência. Para você lidar com uma pessoa difícil, né? Você precisa se conhecer primeiro, né? Você precisa estar ali focado, você precisa ser Aham. resiliente. E é isso.
Bom, gente, seguinte, se vocês tiverem alguma pergunta, tem um ícone aí na tela de vocês com um ponto de interrogação. Mande a pergunta aí ou digita aqui mesmo, que no final a gente vai responder as perguntas, tá bom? Legal. Então, vamos lá, Douglas. Então, afinal de contas, como lidar com pessoas difíceis? Muito bom. Esse tema me desafiou bastante, eu te agradeço por isso, porque fez eu pegar... tive um congresso que eu fui, do Daniel Goleman, que ele é o autor desse livro aqui, ó, Inteligência Emocional. Ele é considerado o pai da inteligência emocional. E aí eu fui num congresso com ele em São Paulo. Aí eu lembrei que ele falou de pessoas difíceis lá. Falei, opa, deixa eu pegar minhas anotações. Achei as anotações. Falei, legal. Lembrei várias coisas legais. E aí eu juntei com outros ensinamentos do maior especialista de pessoas do mundo. E aí eu peguei 2 ensinamentos do Daniel Goleman e mais 2 desse outro que vocês vão saber daqui a pouco. Então eu trouxe aqui 4 ferramentas que, assim, se você aplicar na sua vida, você vai ter um resultado muito, muito diferente. Eu tenho certeza que vai ter diferença na vida. E é instantâneo, sabe? Então, muda da água para o vinho. Só te interrompendo um pouco. Peguem a caneta e o papel, que vocês terão uma aula agora, gente. Assim como eu terei. Então, bora lá. E eu fiquei surpreso quando eu enxerguei. Falei, nossa, que legal esses passos aqui. Nossa, eu nunca tinha feito isso, estruturado dessa maneira o conteúdo. Eu vou até gravar um vídeo depois pro canal do YouTube, porque eu gostei demais. Então, o problema, assim, Pri, que eu vejo é que na escola nós não fomos treinados para lidar com pessoas, nós não fomos treinados para ter resiliência, para ter foco, para empreender, para vender, que são tudo competências emocionais, né? O Daniel Goleman, ele fala isso, ele falou, o sucesso, eu estava estudando o sucesso e eu percebi que 20% do sucesso vem do nosso cognitivo, da nossa inteligência intelectual, que é do QI. E nós fomos ensinados que a gente só precisa desenvolver o QI, ficar sempre buscando o próximo título, e aí a gente esquece o QE, que é responsável pelos outros 80%. Então, ou seja, é muito comum por aí você ver pessoas que têm 3 pós-graduação, 1 mestrado, outros têm até doutorado, e a pessoa não tem dinheiro, está passando perrengue. Por quê? Porque ela investiu só no cognitivo. O emocional, que é a parte de empresário, a parte de vender, ela não tem. De lidar com pessoas, ela não tem. Então, ela não conseguiu romper na vida. Então, a nossa base para lidar com pessoas é a inteligência emocional. Precisa desenvolver a inteligência emocional. E a causa disso é que nós temos a amígdala cerebral. E a amígdala, ela é um gatilho, né, da época pré-histórica, que é para proteger a nossa vida. Imagina se tiver um tigre aqui ameaçando a minha vida, a minha amígdala começa a disparar adrenalina para eu salvar a minha vida e me proteger. Né? E isso, esse sequestro se chama sequestro da amígdala. E isso funcionava muito bem lá naquela época. Mas hoje, se eu estou numa reunião com o meu gerente, e aí eu começo a sentir medo, a amígdala dispara a mesma coisa, meu coração começa a acelerar. E aí, mas aí não tem um tigre me perseguindo. E aí? Como é que eu vou lidar com isso? Então, o ser humano evoluiu, mas esse mecanismo ainda não evoluiu tanto. E aí o que acontece? Dispara cortisol e a gente fica cego, a gente acaba falando coisas que se arrepende, acaba machucando as pessoas, acaba tomando decisão que não era para tomar. E hoje nessa live vocês vão ter estratégias para lidar com isso. A melhor notícia que eu tenho para te dar hoje é isso. E é possível reverter. Ótimo. E outra coisa que eu vejo também, sem generalizar, mas assim, até nas igrejas, ensina sobre escatologia do apocalipse, anjos, não sei o quê, um monte de coisa, só que não fala sobre como lidar com pessoas. E um dia eu vi uma pesquisa do Thiago Brunet, ele falou assim, 84% dos problemas que chegam no gabinete do pastor é emocional. É relacionamento. 84%. O resto é questões espirituais. Ou seja, que precisa de uma oração, de alguma coisa assim. Então, ou seja, a maior parte dos problemas, se a gente aprendesse a desenvolver isso, facilitava a vida, né, de todo mundo. De muita gente. Né? E aí, na escola, a gente aprende a fórmula de Bhaskara, a gente aprende o cateto, hipotenusa, e depois a gente não usa isso na prática, né?
E aí a gente tem que se virar, se vira nos 30, vai aprendendo com um avião voando, né? Você entra num relacionamento, você entra num emprego e aí você vai aprendendo com isso, com um avião voando, você vai ajustando ali. E o que acontece? Nós temos o córtex, que é a parte mais desenvolvida do cérebro, que é aqui na frente, né? Que é a parte mais racional. Que quando o córtex está no controle, você consegue tomar melhores decisões. Mas quando a amígdala se sente ameaçada, ela assume o controle e aí já era. Não tem mais razão, é só emoção. E aí, às vezes, você compra o que você não precisava. Você... pessoal que vai na balada, que começa a beber, começa a baixar o córtex, e aí a amígdala, a sua parte racional vai baixando, aí você se envolve com pessoas que não era para se envolver, você se arrepende no dia seguinte. E por aí vai, várias coisas. Acontece por causa disso, porque você perdeu o controle do córtex. E como que você pode fazer para ficar na maior parte do tempo usando essa parte mais evoluída da nossa mente? Você vai aprender nessa live hoje, já vou falar. Sabe o que acontece? Ele até falou uma coisa, ele falou assim, pensa nos chefes que você teve na sua vida. De cada 10 chefes, só um vai ser bom. Isso é estatística. Ou seja, os outros 9, o que esses outros 9 faziam? Eles, às vezes, não sabiam lidar com pessoas. Geralmente é isso, não sabem lidar com pessoas. Então, isso impacta em tudo, nos resultados da empresa, impacta na equipe, impacta em tudo, né? Sim. E relacionamento, em tudo. E assim, anotei aqui para não esquecer algumas coisas. E a pessoa, por exemplo, que está agredindo, ela não percebe, porque ela não teve isso na escola, ela também não tem culpa, ela não foi preparada emocionalmente para isso, né? Não teve esse toque de despertar, essa libertação. Mas agora a gente está tendo acesso à informação. Antigamente só cientista tinha acesso a esse tipo de coisa, neurociência, córtex cerebral, ninguém sabia disso. Hoje em dia, no Instagram aqui, ó, a pessoa sabe o que é isso. Então, está muito fácil. Hoje em dia só não evolui quem não quer, né? É verdade. E tem um caso que eu gosto, que saiu no jornal, né, na época da Copa do Mundo. Um caso de sequestro da amígdala, ó. Esse é épico. O marido largou da mulher porque ela falou que o Cristiano Ronaldo era melhor que o Messi. E saiu no jornal da Argentina. Esse é um exemplo de sequestro da amígdala. O cara ficou bravo e não aceitou aquilo, falou assim, não, acabou pra mim esse relacionamento. Então, a gente faz coisas que, né? Sem pensar literalmente, né? Quando a amígdala entra em ação, a gente perde totalmente como pensar, como agir, como lidar de frente com o problema, né? Com a pessoa ou com a circunstância. Já teve alguma vez que aconteceu isso com você, Pri? Você lembra de alguma situação do sequestro da amígdala? Ixi, direto. Você fica até... né? Constantemente. A gente tá com uma coisa na mente, aí passa por uma situação assim que você fala, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí a amígdala já entrou em ação, aí você não faz nada, você faz só a burrada, né? Tem aquele exemplo também Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Aquele exemplo do Mike Tyson, né, que ele mordeu a orelha lá do Holyfield aquela vez, sequestro da amígdala. Ele viu que ele ia perder a luta e aí o instinto animal foi pra cima dele e ele fez aquilo. Exatamente. Então, você quer que eu entre já nos passos? A gente pode... Pode. Então vamos entrar. Então, pessoal, se preparem agora, porque vamos entrar nos passos para você resolver esse problema da amígdala, tá? E para você levar deixa eu só perguntar aqui. Até agora vocês entenderam sobre o que ele quis dizer sobre a amígdala, sobre esse negócio de a gente tá no problema e agir de forma errada por não ter uma inteligência emocional? Tá tudo certo até aqui? Dá um joinha, põe um comentário. A minha amígdala, deixa eu ver aqui. A minha amígdala é sequestradora diversas vezes. Mas é isso aí. Mas hoje então, você vai aprender a lidar com isso. Hoje você vai assumir o controle de volta. Isso aí. Então, a boa notícia é isso, né? É que a gente pode mudar.
Nós somos seres humanos que se você acredita que pode, você pode mudar. Então, teve até uma resenha que eu fiz recentemente de um livro chamado Mindset, e a PhD que escreveu falava isso. Existem dois tipos de mentalidade, a fixa e a de crescimento. Se a pessoa acredita que ela pode evoluir, ela pode. Se ela acredita que ela não pode, ela não vai poder. Então, ela vai ficar lá na dela. É verdade. Esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro passo que eu peguei do Daniel Goleman, pra gente... Porque qual que é a grande definição da inteligência emocional que o Daniel Goleman usa? Ele fala assim, inteligência emocional é você ter a capacidade de lidar com suas próprias emoções e com as emoções do outro e extrair o melhor dos relacionamentos. Isso é inteligência emocional, na definição dele. E o primeiro pilar é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Parece clichê isso, né? Mas não é. Conhece a ti mesmo e descobrirás o universo. Se você não se conhecer, por que você precisa se conhecer? Porque algo que a pessoa falou e te disparou a sua amígdala, ou te ofendeu, te deixou chateado, está falando com você. Algo dentro de você conflitou algum valor seu que te fez se sentir daquele jeito, né? Tem até um provérbio que fala assim, mais forte é o guerreiro que controla suas emoções do que aquele que conquista uma cidade. Então, Verdade. como que isso é controlar as emoções, né? Isso é da época de Salomão, né? 4.000 anos atrás. Já era difícil. Imagina hoje. Tem celular, que tem trânsito, que tem tudo isso, né? Verdade. Né? Naquela época era mais tranquilo, não tinha isso. Não tinha televisão. Então, o autoconhecimento é fazer uma reflexão profunda, buscar livros de autoajuda, reflexão, espiritualidade, tudo isso vai te ajudar a autoconhecimento, buscar o seu autoconhecimento. E também tem a ver com a sua identidade, você saber quem você é, né? Porque se você sabe da sua identidade, você não deixa as outras pessoas definir quem você é, você fica blindado. Porque quando tá tendo uma briga de casal, ou de amigo, ou de chefe, funcionário, a pessoa que ela tá ali agredindo, o que ela faz? Ela agride a identidade. Você é isso, você é aquilo, você é imprestável, você é isso. Tá agredindo a identidade. A identidade é o pior nível de agressão emocional. Então, o que ele fala nesse livro? Ele fala assim, ó, quando o casal começa a agredir a identidade do outro, esquece. No máximo 2 anos, vai acabar. É muito difícil recuperar. Dá para recuperar, mas são raros os casos que a gente acompanhou. Ele fala. Principalmente quando um tá falando, outro vira as costas e deixa a pessoa falando sozinha. Geralmente o homem faz isso. O homem foge da briga emocional. Porque eu falo, a mulher ela é muito mais forte emocionalmente que o homem. Eu reconheço isso. Tanto que o nível de suicídio nos homens é 3 vezes maior. As mulheres tentam mais, só que os homens conseguem mais. Por quê? Porque a mulher, ela vai no banheiro, ela faz amizade, ela começa a falar do problema dela. O homem vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo. Chega uma hora que explode. Explode. E aí ele não sabe lidar com isso. É muito difícil. Essa é uma estatística real. Então, e agora nós vamos entrar no segundo pilar. O primeiro, o autoconhecimento. Autoconhecimento. O segundo, aí eu já me deixei outro livro aqui, ó. Agilidade Emocional. Que é de uma outra PhD. É a Susan David. É uma PhD também. Que ela fala de sermos flexíveis, né? Você tem que se acalmar, relaxar, respirar antes de tomar uma decisão. Você tem que gerenciar o sequestro da amígdala. E aí isso me fez lembrar de uma frase do Augusto Cury, que ele fala assim, os 30 primeiros segundos das coisas que a gente fala é o tempo que a gente mais se arrepende. Quando você está estressado com alguma coisa. E você segurar 30 segundos antes de responder alguma coisa, é aquele e-mail que você mandou e se arrependeu, é aquilo que você falou e se arrependeu. Se você respirar, que nem essa estratégia que ela está falando aqui, ó, respira, questiona, depois responde. Então, flexibilidade, né? Aquela frase do Darwin que ficou muito famosa agora na pandemia, né? Que não é o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta. Então, aquele que é mais flexível. O flexível, ele é igual um elástico, né? Ele é flexível, ele é resiliente. A resiliência
ele sai do estado normal e volta. Se você é fixo, é rígido, você não abre concessão para nada. Então, esse é o segundo passo, de acordo com os estudos aqui da inteligência emocional, para a gente lidar com pessoas difíceis. E assim, pessoas difíceis significa pessoas que foram machucadas, muito machucadas emocionalmente. Então, às vezes, ela cria um tanque de guerra para se defender, ela se sente ameaçada. A verdade é essa. A pessoa se cria sente uma ameaçada. Barreira, né? Cria um muro que não permite que a pessoa se aproxime, porque ela acha que vai ser ferida novamente, né? Ela não sabe identificar quando a pessoa quer ajudar e quando ela quer ferir. Não, para todo mundo ela vai ferir ela, né? Isso Vou dar um exemplo da área de sistemas, né? Quando vai implementar um sistema novo na empresa, algumas pessoas, né? Nossa, vai implantar o sistema, vou mandar a gente embora. Aí o que acontece com a pessoa que tem esse pensamento? Ela segura a informação, porque ela está resistindo à mudança. Porque se o sistema entrar, ela vai fazer de tudo para sabotar a implantação do sistema novo. Porque ela acha que na cabeça dela vai ser mandada embora, porque ela se sente ameaçada. Aí começa a brigar com os consultores, vira uma catástrofe, né, o projeto. Porque a pessoa acha que ela vai ser mandada embora, colocou isso na cabeça dela. E às vezes, depois que entra o sistema, gera mais demanda ainda. Eu nunca vi ninguém ser mandado embora porque implantou um sistema na empresa. Eu nunca vi até hoje. E trazendo para a nossa área aqui de consultoria de alimentos, quando a gente chega no estabelecimento que nunca teve nutricionista, nunca teve um controle higiênico sanitário, a gente chega para implantar boas novas, né? Para implantar novas coisas. E aí tem aqueles funcionários muito antigos de casa, até de idade, né? Aí vê a gente com mais nova, assim, querendo passar algum procedimento que é para segurança, né? Do alimento ali produzido. Nossa, eles já criam uma barreira, já falam assim, vou fazer isso para quê? Eu faço há 30 anos e nunca ninguém passou mal. Faço há 30 anos e ninguém nunca me falou nada, e você vai vir falar agora? Então, esse é um tipo de pessoa difícil que a gente encontra muito, assim. Que aí a gente tem que ter essa flexibilidade, ter essa inteligência emocional para poder lidar com essa pessoa e ser flexível para entender o que essa pessoa passou a vida inteira dela, né? A gente não sabe o que ela passou tanto na vida pessoal quanto dentro da empresa ali que ela trabalha, né? Uhum. Então, é por isso que a gente tem que ser flexível quando está chegando para implantar as boas práticas no estabelecimento, né? Trazendo para nós, assim. E aí, isso é legal, porque assim, tem que pensar o quê? Se a pessoa ela tá assada, ou ela vai pensar assim, vamos me mandar embora, ou vai gerar mais trabalho para mim. Vai gerar mais uma planilha para preencher, mais uma coisa para fazer. E ela não quer a mudança, ela fica resistindo à mudança. É verdade. Né? E aí, o que acontece? Pode falar. Não, eu ia perguntar, que teve uma pergunta aqui, né? Ou você quer deixar para o final? Não, pode falar aí. E como que a gente faz para derrubar essa barreira, né? Essa barreira de... Legal, ótimo. De agora, primeira. Esses próximos 2 passos é para quebrar essa barreira. Então legal. Então, vamos lá. Dê sequência. Agora, esses 2 passos é do homem maior especialista de pessoas que já existiu, Jesus Cristo. Vou pegar 2 exemplos dele. Uma chave que ele usava era a arte de fazer perguntas. Ele não respondia na lata. Ele não chegava assim, vou te dar um conselho para sua vida, para você mudar de vida. Não. Ele chegava a fazer perguntas para as pessoas. Por exemplo, ou então quando as pessoas chegavam para confrontar ele, para confrontar a autoridade dele, por exemplo, você chega para implantar lá um novo método. As boas práticas. Você é novinha, né? Na cabeça dele, é novinha, o que ela quer? Eu tenho 30 anos de empresa. Aí ele faz uma pergunta para você meio para te derrubar, né? Quem é você para vir aqui querer me ensinar a trabalhar? Tipo assim, igual perguntaram para Jesus Cristo, o que eu preciso para herdar a vida? Mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Mas o cara foi com um tom meio pejorativo, né? Então, me responde, vai, quero ver se você sabe. Aí ele fez o quê? Ele não falou assim, passo 1, faça isso, 2, faça aquilo. Não, ele falou o quê? O que está escrito no livro da lei? Ele respondeu outra pergunta. Aí o cara, peraí, o que está escrito no livro da lei? Ele foi lembrar, tá.
tá escrito no livro da lei que você tem que amar a Deus e depois amar o próximo como a si mesmo, né? É isso. Ele respondeu para Jesus Cristo, tá escrito que eu tenho que amar a Deus e depois amar o próximo. Mas Jesus, quem que é o meu próximo, então? Aí Jesus Cristo conta outra... Aí veio o próximo passo, que é contar histórias. Quer contar a história? Aí ele entra na história do bom samaritano. Ele fala assim, teve um cara que estava precisando de ajuda, passou um por ele, não ajudou, o segundo também não. Aí o terceiro foi lá, ajudou ele, levou ele para enfermaria e cuidou dele. Quem que é o próximo, então? O próximo é aquele que está precisando de ajuda. Esse é o meu próximo. Então, ou seja, o que ele fez aí? A jogada é essa. Ele fez a pessoa pensar. Então, você vai ter que pensar numa pergunta estratégica para você fazer a pessoa enxergar de outra maneira o que você está querendo fazer. Você vai ter que fazer uma pergunta para ele processar e pensar. Poxa, peraí, faz sentido isso que ela está falando. Agora, que pergunta que é essa? Talvez tenha que pensar um pouco. Mas vai chegar uma hora que você vai fazer. E com a pergunta você vai desarmando a pessoa. E com a história você também desarma. Porque contra a história não tem contestação. É uma história. Né? Sim. Por exemplo, uma vez eu tive um cliente que ele era muito arrogante, tá? E ele vendia doces, essas coisas assim. E aí ele estava reclamando que não estava conseguindo vender, ele queria aumentar as vendas. Eu percebi isso nele, né? Puxa, cara. Entrei no Facebook do cara, só tinha coisa do Corinthians, só tinha coisa falando mal do governo. Eu falei para ele, cara, 90% do seu perfil você está falando mal do governo, você está falando do Corinthians. Você não está falando nada de vender doces ali, de vender pão de mel, de vender bolo. Tem que 100% do seu, 99% do seu perfil tem que ser sobre isso. Aí ele falou, nossa, é verdade. Conta a história do bolo, como é que você fez o bolo, a foto do bolo. Você tem que criar o desejo. Aí ele começou a mudar. Então, mas eu fui contando história para ele. Aí eu contei um exemplo de um outro cliente para ele. Não falei para ele, faça isso, faça aquilo. Teve um cliente meu que ele fazia assim, ele tinha uma rede social parecida com a sua, só postava coisas do Corinthians. Era uma parábola, né? E também depois que ele mudou, a vida dele mudou. Ele falou, nossa, que legal, né? Aí ele teve essa sacada. Então, ou seja, com a história, a pessoa... Agora, se eu fosse um ditador, eu falasse assim, não, você tem que parar, você não pode fazer mais isso. Mas não, quando você conta uma história, a pessoa, nossa, que legal. Eu acho que eu vou tentar isso também. Pode ver livros que contam histórias, por exemplo. Nossa, gera muito aprendizado. Quando é um livro de desenvolvimento pessoal que só tem até pesquisa científica, tem estratégias legais, só que não tem história, é diferente. É difícil, né? Você pega um livro de finanças, eu vou ajudar você a enriquecer. 70% você gasta com isso, 30% com aquilo, 10% com aquilo. Matemática pura. Nossa, você não absorve. Aí você pega O Homem Mais Rico da Babilônia, é só história. Aí a história, o cara conta a história inteira pra você, no final, fala assim, caramba, eu tenho que guardar 10% que eu ganho. O livro inteiro é pra isso. Mais você fácil. entende o livro inteiro contando história pra isso. E assim, falando nessa história do bom samaritano, quando o Daniel Goleman veio no Brasil, ele falou que fizeram um estudo com empresários. Eles deram 2 textos para as pessoas lerem. E um tinha a história do bom samaritano, o outro era um texto qualquer. E aí depois eles falaram assim, para vocês terminar a dinâmica, vocês vão ter que ir para outro prédio. E no meio do trajeto, eles colocaram um cara simulando o bom samaritano, pedindo ajuda. E vocês acham, que vocês que estão assistindo aqui acham, que o pessoal que leu o texto do bom samaritano e o pessoal que não leu, qual que foi vocês acham que teve alguma diferença? Sim ou não? Respondam aqui para mim. Quem leu o texto agiu de forma diferente? Quem leu o texto do bom samaritano e quem leu o texto do normal, outro texto, se teve uma reação diferente? Um texto comum. Vamos ver se o pessoal arrisca aí, vai. Quem acha que teve alguma diferença? O pessoal tá dando coraçãozinho. Responde na mensagem aqui, responde aqui. O que você acha, Pri? Você acha que teve a diferença ou não? De contar a história e ler um diferente? Acho que sim, acho que o da história engajou mais, né? Porque desde a época lá atrás, tudo é se contado por histórias, né? A história rege a vida.
do ser humano. Então, até quando é criança, como que a gente consegue aquietar uma criança também? Contando uma história. Preste atenção. Entendeu? Então é tudo. Você chama atenção. Você conta a história da sua vida, você vai chamar atenção. Então, eu creio que no caso aí, quem leu o do Samaritano, que teve mais uma... A chavinha virou, né? Mas você sabe que tem uma armadilha, tem uma pegadinha? Ah, é? Então, No caso do estudo, não teve diferença. Ninguém parou para ajudar o homem que estava precisando de ajuda. Sabe por quê? Sabe por quê? Agora é que tá a armadilha. Porque eles estavam com pressa. Eles estavam com pressa para fazer o teste. Quando você está com pressa, você não se preocupa com o próximo. Não importa o que aconteça. Não importa o que está acontecendo. Então eles estavam com pressa. Então, ou seja, se a gente quer entender o próximo, a gente tem que ouvir, tem que prestar atenção. E ouvir mais do que falar. Né? Tem aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro antigo, é um dos mais vendidos do mundo. O pilar do livro é isso. Aprenda a ouvir. Para lidar com as pessoas, a gente tem que ter essa arte de ouvir. Porque o que acontece hoje? Você está falando com alguém, e aí a pessoa, ela não espera nem você terminar, ela já te atropela. Você vai contar uma coisa, antes de você terminar, ela te interrompe e abre uma história dela e começa a contar a história dela. Reunião de empresa toda hora acontece isso. 10 minutos antes de começar a reunião, tá todo mundo na sala. Aí um gerente tira o celular e fala assim, olha a foto do meu filho. Aí ele mostrou para uma pessoa. O que essa uma pessoa fez? Sacou o celular dela, olha a foto do meu. Ela não falou assim, nossa, que legal que seu filho é, que bacana, fala mais. Não, cara, não tem essa empatia. Fica essa competitividade, e aí a gente não consegue lidar com o ser humano. É difícil, é da nossa natureza. Eu também já fiz isso. Mas hoje, quando eu enxerguei isso, eu falei, não posso mais fazer isso. Ainda mais eu que trabalho com pessoas. Eu tenho que ouvir muito o meu cliente para entender, para ajudar ele. Eu tenho que estar 100% presente. Né? E hoje as pessoas não estão. E quando elas acham alguém que está ouvindo, aí elas não param de falar mais. É verdade. Tem isso também, né? A gente sofre com isso. E é o escutar, né? Umas lives passadas que a gente fez, a gente falou sobre isso, sobre ouvir e escutar, né? Qual a diferença de você chegar no cliente, você passar as suas instruções só cobrando, e não parar para ouvir o porquê que ele não fez, o porquê que tá difícil, o que tá precisando. Às vezes é isso que você falou, ele só precisa que alguém o escute. É isso, né? Eu vejo que pra gente quebrar um pouco esse gelo com o colaborador, a gente precisa escutar eles, sem vir com muita pedra na mão. Você tem que fazer porque tem que fazer. Não, por quê? Porque tem que explicar o porquê e deixar ele falar, né? Também, que a gente escute ele também. Olha uma estratégia que surgiu aqui. Por exemplo, você chega numa empresa, tem um dinossauro lá, né? Dinossauro, tá 30 anos lá na empresa, é um dinossauro já. Aí você chega lá e chama a pessoa assim, fala assim, meu, você tem 5 minutos aí, vamos tomar um café? Vamos. Vai tomar um café com a pessoa. E aí, como é que é aí? Você tem 30 anos de empresa? Conta pra mim. A pessoa vai falando. Aí você tá ganhando a confiança dela. Nunca ninguém perguntou pra ela, da história dela na empresa. Você vai ganhando a confiança dela. Assim, ó, esse sistema novo funciona assim. O que você acha? Você acha que é legal? O que você acha disso? Pela sua experiência. Aí o cara se sentiu importante, você colocou ele no negócio. Nossa, a arte de escutar. Não, eu acho que isso vai funcionar assim, ou não vai funcionar por causa disso. Aí se ele falar, se ele mostrar um ponto que às vezes é relevante, você fala assim, não, pela minha experiência funciona assim. E aí vocês vão começar a discutir. Você trouxe ele pro processo, né? É diferente de chegar na imposição e pá, vai ter que mudar a partir de amanhã, é assim que funciona. Mudou tudo. É verdade. A partir de amanhã, quem manda aqui sou eu. Não é assim. Porque é normal. Tem que ter arte de escutar. É verdade. E eu posso falar uma experiência minha. Eu chegar que a gente tem bastante resistente, assim, tem bastante cliente resistente. Não cliente, os colaboradores, né? E aí, algumas vezes eu já cheguei e, tipo, eu chego, pergunto, e aí, tudo bem?
né? Como é que você tá? Aí ele começa a falar do trabalho. Aí eu falo, não, eu quero saber você. Como é que tá sua família? Sua filha tá bem? Tipo, pra dar uma quebrada de gelo, né? E aí depois eu venho, né? E converso, né? Como é que tá? E aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas não porque pra ele fazer simplesmente, mas porque eu tenho interesse em saber. Eu tenho interesse em saber, em passar a confiança pra ele. E aí é uma troca, né, de experiência também. Eu saber da vida do colaborador e ter essa empatia, né? O consultor ter essa empatia pelo colaborador é fundamental. Então, a arte de escutar a gente tem que colocar em prática, assim, todos os dias, a cada cliente. E é muito legal, assim, o resultado é muito bom. Porque depois você vai acompanhando, né? Como você tá ali sempre, então aí você vai vendo a evolução. Tem uns que não aceitam, e aí o que a gente faz com esses? Não, ó, uma pergunta. O que a gente faz com esses que não aceitam nem que você saiba, nem que você tente quebrar o gelo, o cara tá ali resistente. Mas aí quem chamou você lá para dar essa consultoria? Foi a empresa? A empresa, é. Aí eu tô tentando enquadrar os colaboradores da empresa, entendeu? Ah. E aí o cara tá com resistência, ele não quer resistência, saber. não quer fazer, não quer, é difícil. Você chama o cara, vamos conversar, eu falei, não tenho tempo, não tô afim. É aquele cara fechado, não, né? Tô corrido, não quero. Tipo, não quer papo. Aí... Não quer papo, né? Entendi. Eu acho que daí você tem que usar sabedoria, né? É outra arma que a gente tem que usar. De repente vai ter que falar com o líder dele. Falar assim, tentei isso, tentei aquilo, a pessoa tal não tá querendo colaborar. O que você acha que eu faço? Como que você que conhece melhor aí, né? Talvez o líder sabe motivar a pessoa. E Sim. Talvez ele vai ter que usar, falar assim, na boa, ou você se adapta ou você vai perder sua posição, cara. Você vai ter que ser flexível, não tem o que fazer. Você vai ter que... Teve empresas que aconteceu isso. As pessoas boicotando o sistema, o teste, não tenho tempo para validar, não tenho tempo. Aí chega uma hora e fala assim, o projeto vai atrasar e vai ficar mais caro para a empresa. Aí falou em dinheiro, aí os líderes param tudo. Chama eles numa salinha e fala assim, o negócio é o seguinte, vocês têm que testar o sistema. Dá o seu jeito, se vira. Eles vão ter que testar. E aí eles vão lá e testam. Tem que testar. Tem hora que não tem muito o que fazer, né? Tenta ser bom samaritano, mas tem hora que a gente tem que subir o nível, né? Pra liderança, de repente. Eu faria Entendi. Isso. Porque... Certo. E nós falamos de inteligência emocional, né? Que é o primeiro pilar. Sermos flexíveis, né? O terceiro, fazer perguntas, né? Quando a pessoa vir com aquela 7 pedras na mão, vamos dizer assim, você já fala, opa, joga uma pergunta de volta para ele pensar, né? E o que mais? Contar histórias. E o contar histórias. Ô, Pri, sabe uma coisa que eu lembrei aqui? Quando aconteceu aquele negócio com o Davi, que ele caiu, né? E aí o profeta tinha que dar notícia para ele. Imagina você ter que dar notícia pro rei. Você tem que confrontar o seu rei. Assim, cara, você está errado. Deus te deu essa missão. Vai lá e fala para ele que ele está errado. Isso está errado. Nossa, e agora? E o que o profeta fez, Natan? Chegou lá, Davi, tem um cara assim, que ele tinha 2 ovelhas, e aí ele pegou a ovelha do outro lá. O que a gente faz com um cara desse? Não, um cara desse tem que morrer. Ele tinha não sei quantas mil ovelhas, e o outro só tinha 1, ele pegou. Ah, não, um cara desse tem que morrer. Com certeza ele tem que morrer. Ou seja, contou uma história, fez ele pensar, né? Se colocou no lugar dele. Caramba. Aí falou assim, mas esse cara é você. Aí, nossa, cara, esse cara sou eu, meu Deus. Aí ele enxergou, e aí ele se arrependeu e chorou, né? E se arrependeu.
Agora, se ele não tivesse contado essa história, será que teria sido assim? Se ele chegasse colocando o dedo na cara e falou, Davi, o negócio é o seguinte, você fez isso, Você fez isso, isso e isso. Colocasse o dedo na, né? Deus mandou te dizer tal coisa, pá. E aí você acha que Davi ia fazer ajoelhar e chorar? Lógico que não. Ah, cara, sai daqui, vai. Não. Você vai ser condenado à morte. Você tava falando É verdade. Não, para. É verdade. Então, a arte de contar a história também ajuda a lidar com as pessoas difíceis, né? Isso não só no trabalho, mas para tudo, né? Para a vida. Porque você tem que fazer a pessoa contar uma história que a pessoa enxerga o que você está enxergando. E uma coisa também que eu acho importante é você ser clara no que você fala, ter clareza. Que às vezes você está falando e a pessoa não está entendendo da forma que você fala, né? Ou às vezes você quer usar termos muito técnicos, enfim. Você falar de uma forma clara e perguntar para a pessoa, falar assim, você entendeu o que eu falei? Ficou claro? Nossa, você conseguiu entender? Né? Ou então você pergunta, tipo, você acabou de explicar e você pergunta para ele. O que eu te falei? Você entendeu? Me explica isso aqui. Para ver se realmente ele ficou claro o que você quis passar, né? Para ele. Então é uma forma também de quebrar. Isso é muito verdadeiro. A interpretação, né? Porque às vezes a pessoa dá uma notícia. Por exemplo, eu que sou coach, às vezes a pessoa que é cliente, ela... Douglas, aconteceu tal coisa comigo. E na minha visão, aquilo era uma notícia boa. Cara, parabéns, que legal. Cara, mas isso não é bom. Isso é ruim. Ela fala, nossa, isso é ruim. Né? Beleza, mas por quê? Aí a pessoa me explica. Aí agora, eu não faço mais isso. A pessoa dá uma notícia pra mim, ó, eu fui fui transferido pra tal cidade. Mas isso é bom ou ruim? Não, isso é bom. Nossa, parabéns então, cara. Não sei o quê. Ó, fui transferido para tal cidade. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim. Mas por quê? Ah, por causa disso, disso, disso. Ah, então vamos trabalhar, vamos lá, vamos não sei o quê. Mas antes eu era afoito, às vezes a minha interpretação era errada. Para a pessoa não é bom aquilo. Para mim era bom. É verdade, a clareza é tudo. Tem que saber se a pessoa entendeu e está enxergando o que você está enxergando, né? Exatamente. E deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Essa é uma pergunta legal de fazer. Por exemplo, quando eu fiz uma mentoria, eu paguei para ter um mentor. E aí o cara falou para mim, ó, me deu uma estratégia. Eu falei assim, cara, é impossível fazer isso aqui. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Aí ele falou assim para mim, faz uma pergunta para mim. Eu falei, o quê? Me pergunta o que você está vendo que eu não estou vendo. Aí eu perguntei, o que você está vendo que eu não estou vendo? Aí ele explicou. Caraca, a visão dele está em outro. Ele enxergou coisas que eu não estou enxergando. Então, às vezes, a pessoa está enxergando coisas que você não enxerga. Aí pergunta para ele, o que você está vendo que eu não estou vendo? Porque às vezes você está colocando tanto empecilho. O que você está vendo que eu não estou vendo? Me mostra, então. Né? Abre minha visão. Igual quando tem aquela passagem dos anjos lá também, né? Do exército de anjos. Não, a gente não está sozinho. Tem um exército de anjos aqui. Ó. Deixa eu abrir sua visão. Deixa eu abrir sua visão. Então, é mais ou menos isso. Às vezes a gente não está enxergando. Ou a pessoa não está enxergando o que a gente está enxergando. Sim. E aí tem a ver com o que você falou. Você entendeu o que eu falei? Você consegue enxergar isso? Essa melhoria? Essa estratégia? Essa pessoa fala assim, não entendi ainda. Porque às vezes pra gente que lida tanto com isso, é óbvio. Mas pra outra pessoa não é. Né? Uhum. Entendi. Então, alguém... Tem alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vocês entenderam, gente? Ficou claro? Deu para entender como lidar com as pessoas? Ô, Douglas, você não quer fazer um resumão assim das 4? Vamos. Então, dos pilares? Tá pulando, né? Porque ó, já tá quase dando tempinho aqui. Tá 15 As 4 minutinhos. chaves, então, pessoal, para você levar seus relacionamentos para o próximo nível, né? Autoconhecimento, conhece a ti mesmo e descobrirás o universo. Flexibilidade, né? Aprender a respirar, gerenciar o sequestro da amígdala. O próximo, arte de fazer perguntas. E o próximo é contar histórias.
Porque se você contar uma história, seja uma história sua, seja uma história de ficção, é uma história. A pessoa não vai falar assim, não concordo com essa história. É uma história, não tem que concordar. Aconteceu, é um fato, né? Então, principalmente para lidar com pessoas arrogantes. Porque a pessoa que ela é arrogante, ela não aceita a opinião de ninguém. Então, tem que chegar fazendo pergunta e, às vezes, contando uma história. Uma história de um case de sucesso. Ó, isso aqui na empresa tal funcionou dessa maneira. A pessoa não concorda. Não é que não concorda. É assim, aconteceu lá. Você não tem que concordar ou não. Tem uma pergunta aí, ó. Tem uma pergunta aqui, ó. Se o colaborador for difícil ao extremo, né, aquele cara resistente, aquela pessoa resistente, e não quiser cooperar de nenhuma forma, o que podemos fazer além de pedir ajuda à gestão? Muito boa pergunta, Isa. Bom, tem algum... Quer responder? Eu acho, é uma situação bem desafiadora, né? Essa daí é uma situação bem difícil de lidar. Ainda mais que é uma pessoa que você nunca viu na vida, né? Você vai chegar lá para ter um primeiro contato com ela e aí ter essa resistência. Eu vou responder na minha prática, tá? Que é a mesma dela, que ela é Nutri também. Quando eu chego no estabelecimento e pego esse tipo de pessoa, como a gente está ali sempre, então o primeiro impacto dele é ter essa resistência. Às vezes é normal. Só que aí eu vou tentando quebrar o gelo dessa forma que a gente falou, de autoconhecimento. A pessoa que é muito resistente, ela vai tentar te ferir de alguma coisa. Ela vai tentar te falar algo para te desmotivar, para te falar algo que você não entende nada. Você está fazendo aqui, eu já estou aqui há não sei quanto tempo. O que você tem que ter nessa autoconhecimento é para você não deixar que a amígdala tome conta naquela hora. Então, verdade, você vai ter o autocontrole ali de respirar fundo, né? Pensar no que você vai falar. Você vai pensar e aí você ser flexível para tentar rebater com perguntas, que foi isso que o Douglas falou, com perguntas para tentar quebrar o gelo. E muitas vezes funciona. Não, pode ser que da primeira vez que você for lá, ele vira a cara, ele não olha mais para você, ele não te dá ouvido, beleza, na próxima visita você tenta de novo. Você não pode levar esse tipo de pessoa difícil como pessoal. Não é você, não sou eu, Priscila, que ele não gosta. É a minha função ali dentro que intimida ele. Então é a minha função que vai tirar ele da zona de conforto e ele muitas vezes não vai gostar, né? E também a gente tem que ter a empatia de pensar antes de responder e antes de tomar qualquer atitude ou até mesmo de falar com o gestor, que no meu caso, por experiência, é o último nível que eu faço, é passar assim, olha, esse cara tá assim, é a última coisa. Eu vou tentando aos poucos, né? Aos poucos eu chego perguntando da família. E aí, tudo bem? Como é que tá a sua família? Não sei o quê. Aí, quando eu entro nesses assuntos fora do trabalho, eles começam a dar uma quebrada. Mas não é de uma vez, tá? Agora é aos poucos. Você falando aqui me veio uma ideia. Você tem que trazer a pessoa para você tem que gerar confiança. Você tem que descobrir o hobby da pessoa. Hobby. Sim. E fala só sobre o hobby, deixa ela falar. Não, você, sei lá, você foi lá na mesa do cara, viu lá que ele corre. Ah, você corre? E aí, qual foi a sua última corrida? E o cara não vai parar mais de falar. Descubra qual é o hobby familiarizou. Dele. Descubra qual é o hobby, porque daí você vai gerar uma conexão. Aí, baixa a guarda. Aí, desculpa qual é o hobby dele. Você tem que ter empatia também, né? Você tem que se colocar no lugar dele. Você tem que ver se aquele dia que você foi lá, ele estava num bom dia ou não, né? Você tem que ter, além da empatia, você tem que ter a compaixão de falar assim, nossa, esse cara deve ter muitos problemas, porque ele é muito difícil, né? Exatamente. Então, assim, ter paciência e aos poucos ir ganhando a confiança. Não é fácil, vou falar pra você que não é fácil, é um desafio todo dia, mas funciona.
Funciona. E aí, no último caso, quando você vê que não tem como mesmo, que está atrapalhando o andamento do projeto ali de implantação de boas práticas, aí você conversa com os superiores, né? Mas por experiência própria, a maioria das vezes, a gente consegue fazer um trabalho legal quando nós trazemos ele. Quando a gente faz essa conexão, né, de empatia. Essa pergunta é muito boa. Como não ficar chateado com esse tipo de pessoa? É assim, é entender que não é pessoal, que nem a Priscila falou. Não é pessoal. O primeiro pilar, no autoconhecimento, é você saber quem você é, a sua identidade. Você sabe quem você é. Você é um profissional qualificado e você está ali para implantar um sistema de boas práticas. E aí, essa pessoa está ali, às vezes ela está toda machucada, família destruída, toda endividada, gente ligando, cobrando, ela está com a cabeça quente, você chega ali e ela vai descontar em alguém, ela quer descontar em alguém, você chegou bem na hora. Ela vai te atacar. Aí é você usar todas essas estratégias, flexibilidade, empatia, respirar. Assim, calma aí, isso não é pessoal. Isso que ela está fazendo fala mais dela do que de mim. Porque é ela que tem o problema, por isso que ela está te agredindo, né? Sim. E às vezes, né, a pessoa ela está com tanto problema em casa que ela não está dando conta mais. E quando a gente entende de verdade o problema da pessoa, a gente para de julgar. Porque às vezes a gente julgar aquela pessoa lá é assim, ó. Aquela pessoa é assado, aquela pessoa é chata, aquela pessoa fala. Outra coisa, só te cortando. Você rotular a pessoa antes, rotular. Uhum. Você já chega no local e fala, aquela pessoa é difícil, ai que saco. Você já chegando assim, rotulando, você já vai ser muito difícil você quebrar isso, né? Então, não rotule a pessoa. Ela não é uma pessoa difícil. Ela pode estar num momento que não está muito favorável ali. Mas não rotule ninguém, né? É verdade. Porque você está rotulando a identidade da pessoa. Aquela pessoa, ela é estressada. Ela não é estressada, ela está estressada. Ela pode não estar mais estressada amanhã. Agora ela está estressada, né? Então, a gente sempre tem que pensar isso. Senão a gente coloca a pessoa como um produto de prateleira. É isso, é fixo, não muda. E a gente não está tratando como ser humano, né? Tem que tratar como ser humano. Do jeito que você gostaria de ser tratado. Exatamente. Simples assim. Mais alguma pergunta, gente, que já está quase acabando aqui o nosso tempo. Deixe os seus comentários aqui. Vocês gostaram, gente, da live? Verdade. Do nosso convidado? Vocês gostaram? Porque eu adorei. Eu já, tudo aqui de anotação, ó. Tudo aqui para também colocar em prática a partir de hoje. E você falou da Muito compaixão. Legal. Falou da compaixão e da empatia. A empatia também ela é um pilar da inteligência emocional. E a compaixão já vem de Jesus Cristo, né? A compaixão é um outro nível, acima da empatia. Um outro nível de entendimento, Se você vê na Bíblia, Jesus Cristo olhava com compaixão. Ele olhou com compaixão. E aí ele tomou tal atitude. Então, se a gente tiver isso, trazer isso, olhar para as pessoas com compaixão e não com julgamento, né? Cara, essa pessoa, coitada, ela deve ter algum problema em casa, ela deve estar com algum problema para ela estar agindo desse jeito, senão ela não estaria assim. E às vezes a pessoa abre o problema e fala assim, minha mulher me traiu, fui abusada, não sei o quê. Fala, nossa, olha o tamanho do problema que a pessoa tem, coitada dela, você fica com dó da pessoa. Caramba, se eu estivesse na pele dela, eu não estaria nem aqui, não estaria aguentando isso. E ela está aqui aguentando isso, nem um tanque de guerra, né? Então, verdade. Tem que tomar muito cuidado, né, com isso. Exatamente. Então, tá acabando o nosso tempo aqui. Antes que caia, eu quero te agradecer, Douglas. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite em fazer esse tema, que é muito importante para a atuação do consultor de alimentos. Você saber dessas chavinhas aí, dessas 4 chaves, para poder lidar mesmo com a pessoa difícil no trabalho e também na vida pessoal. Isso serve para um âmbito em geral. Então, muito obrigado, viu? Espero ter
Espero que você tenha gostado também de ter participado aqui e espero que também nós tenhamos mais lives, mais assuntos relacionados a pessoas. Que é o que a gente trabalha com pessoas, então nós temos que ter este assunto assim em evidência. Para isso funcionar, só falta um detalhe. É igual correr uma maratona. 10% é teoria, é um método. 90% é campo de batalha, é teste, melhoria. Você vai pegar esses 4 passos, é 10%. Os 90% agora é no dia a dia, é você ir lá e testando o que funciona, o que não funciona, e melhorando. Aí você vai criando o seu método. Ninguém sabe mais do que você do seu dia a dia. Você é o maior. Exatamente. E aí você vai, já tem... Essa pergunta não funcionou. Essa funcionou. Essa história não funcionou. Essa história funcionou. Pá! Aí você vai criando o seu arsenal. Exatamente. Hashtag 10%, 10% teoria, 90% prática. Olha, gostei. É igual a dieta, né? A dieta você passa para a pessoa, 10% é a dieta, 90% é ela aplicar a dieta. Exatamente. 90% é a pessoa fazer tudo o que tá ali, né? Então tá bom, Douglas. Muito obrigada, viu? Deus abençoe você. E qualquer coisa que precisar, nós estamos à disposição. Tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Adorei as perguntas, adorei vocês todos aqui. E até a próxima live. Tchau, Douglas. Obrigado. Tchau. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? E próxima live, terça-feira, às 17 horas, estaremos aqui novamente com mais um tema para ajudar você a alavancar sua carreira de consultor de alimentos. Beijo, gente. Tchau.